Olá vocês, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre máquinas térmicas, mais precisamente ciclo Otto. O ciclo Otto é um ciclo termodinâmico idealizado que descreve o funcionamento de um tipo de motor de pistão de ignição com faísca. É o ciclo termodinâmico mais comum entre os motores de automóveis, funcionando nos chamados 4 tempos. O que nós chamamos do tempo de admissão, do tempo de compressão, do tempo de combustão e do tempo de exaustão, ou também conhecido de escape. Então vamos falar um pouco sobre os 4 tempos do que nós chamamos do nosso ciclo Otto. Vamos ver? Então vamos falar sobre o primeiro tempo, o chamado tempo de admissão. O primeiro tempo, o tempo de admissão, é o tempo em que, nesse primeiro instante, a válvula de admissão ela se encontra aberta, enquanto que a válvula de escape, que é a válvula de saída, ela permanece fechada. O pistão, então, ele se move de forma a aumentar o volume na câmara de combustão, sabendo que essa mistura que nós temos aí é uma mistura de combustível com ar, que dá entrada exatamente aonde? No cilindro, sobre uma pressão praticamente constante. Perfeitamente, então essa pressão aí é uma pressão praticamente constante. Daí podemos dizer que nessa fase de admissão ocorre o que nós chamamos de uma transformação isobárica. Opa! O que vem a ser então a transformação isobárica? Sabemos, transformação isobárica, iso igual, bárica pressão. É aquela transformação exatamente aqui, a pressão constante. Então, vamos agora entender um pouco do segundo tempo, o chamado tempo de compressão. Nesse tempo de compressão, é um tempo onde as válvulas de admissão e de escape, elas se encontram fechadas. E nesse exato momento, o pistão, certo? Ele realiza um movimento rápido, comprimindo a mistura, nossa mistura, que é a mistura de quê? De ar e combustível. Essa ação leva a que ocorra o que nós chamamos de um aumento de pressão e, consequentemente, certo? O que nós vamos dizer, uma diminuição de quem? Do volume da mistura de quem? Do ar mais o combustível. No fim dessa etapa, a pressão do sistema, ela na verdade, ela é aproximadamente cerca de 9 vezes, certo? O valor de quem? Da pressão atmosférica. Mas agora então, vamos falar do terceiro tempo, o chamado tempo de explosão, ou também conhecido como tempo da combustão. É exatamente, olha só, nessa terceira etapa do ciclo Otto, que as válvulas de admissão e de escape, certo? Ela continuam ainda o que? Fechada. Enquanto, olha só, o pistão, certo? Ele sobe e a vela, ela solta uma faísca. A vela, na verdade, ela vai dar exatamente o que? Essa energia. O que provoca exatamente o que nós chamamos de quê? Da combustão na mistura. Por meio desse processo de queima, é obtida então uma enorme quantidade de energia térmica. Então, essa explosão, ela dá origem ao que nós chamamos dessa energia térmica. Sendo que parte dessa energia é convertida em que nós chamamos de quê? De um trabalho mecânico, certo? Desse movimento mecânico que vai acontecer. E graças a esse fornecimento de calor, a pressão do sistema ela tende exatamente a aumentar, forçando violentamente o pistão a realizar então esse movimento, certo? Ele vai realizar esse movimento de modo a aumentar o que nós chamamos o volume do cilindro. Então agora vamos falar do quarto tempo do ciclo Otto, certo? O que nós chamamos do tempo de exaustão. Nós vamos verificar que no tempo de exaustão, certo? É o momento final. Na altura em que o pistão chega à posição de maior volume do cilindro, a válvula de escape ela tende a se abrir.
mas a de admissão ela permanece o que? Fechada. O que faz exatamente com que o gás quente, aquele gás que foi queimado, ele seja expulso, olha bem você, do que nós chamamos da câmara de combustão, certo? Arrefecendo assim todo o sistema. Então, é interessante verificar que depois de acontecer esse arrefecimento, o pistão, olha só gente, ele voltará a subir, certo? Ele volta a se movimentar, diminuindo o volume da câmara de combustão. E aí você verifica que nesse momento que ele expulsa, certo, esse gás, certo, que foi oriundo da queima, os quais são liberados pelo sistema de escape, que na maioria das vezes, certo, ele é lançado, olhe para onde? Para o meio mais frio, que no caso é a atmosfera. Logo que esses gases são expulsos, nós podemos observar que o motor ele retorna à sua condição inicial. Ou seja, nós vamos observar que o ciclo ele vai o que? Se reiniciar. E é isso aí, gente, que dá exatamente o que nós chamamos o ciclo de Otto. Esse ciclo composto exatamente por quê? Por 4 tempos. Perfeito? Então, olha só, gente, por favor, veja os vídeos do Banca Virtual. Então, chegue lá no nosso canal no YouTube, Banca Virtual, e dê o seu like. Diga se gostou ou não do nosso vídeo, ok?